Ok, pode falar, responder. Você ouviu minha pergunta? Eu ouvi, mas no meio. Interrompeu, você congelou no meio da pergunta. Termina para mim, por favor, pode ser? Em março, o Mandetta me deu uma entrevista dizendo que a imunização está aos soluços. Eu diria que é conta-gotas e que a vacinação Irmão Carmo, o senhor lembra do Irmão Carmo, do Jô Soares? Casa separa, casa separa. É agora, vacina não tem vacina, vacina não tem vacina, vacina não tem vacina. Isso prejudica o resultado final da imunização? Isso alarga o prazo de contágio? Olha, claro que quanto mais rápido nós vacinarmos, especialmente os grupos prioritários, mais rapidamente vamos obter o impacto, né, da redução de mortes e hospitalização. Lembrar que a vacinação, neste primeiro momento, tem como objetivo não diminuir a circulação do vírus, acabar com a pandemia. A vacinação dos grupos prioritários, são 77 milhões de brasileiros que precisam ser vacinados, não interromperá a transmissão do vírus, não fará com que o vírus diminua a sua circulação, vai diminuir o impacto negativo de hospitalizações e mortes. É o que aconteceu no Chile. O Chile vacinou rapidamente os seus idosos, a doença diminuiu, a taxa de hospitalização reduziu em 80%, presença em UTI também, 85%, e o número de casos total aumentou. O Chile está vivendo exatamente o cenário que a gente, vamos dizer, imaginaria viver. Circulação do vírus em alta quantidade, atingindo mais os jovens e adolescentes, crianças, os idosos protegidos pela vacina, diminuindo os desfechos mais graves, hospitalização e morte. É isso que a gente vai ver num primeiro momento. Quando tivermos condições de vacinar de maneira mais ostensiva toda a população, podemos falar em transmissão e redução. Então, por enquanto, para conter transmissão, é o distanciamento e máscara, não tem outro jeito. Agora, enquanto vacinamos a conta-gotas, como você bem chama, de maneira errática, a população mais vulnerável, nós vamos acumulando 2.000 mortes por dia, né, Neumann? Infelizmente, esse é o preço. Se a gente tivesse vacina em janeiro, fevereiro, março, nós teríamos reduzido, é só fazer a conta de 2.000 mortes a menos por dia. Essa é a conta que a gente, infelizmente, tem hoje na saúde brasileira, justamente quando a gente mais precisava de vacina, na circulação da P1, com expansão de autotransmissão, no pior momento da pandemia, em março e em abril, foi quando a gente menos tinha doses de vacinas. Então, infelizmente, as vacinas vão chegar tarde no segundo semestre. Claro, nunca é tarde, é melhor do que não chegar, mas com as custas de muitas vidas perdidas nesse primeiro semestre. Doutor Renato, aí nós chegamos a um velho assunto aqui dos obscurantistas, dos negacionistas, que é o investimento que o Bolsonaro continua fazendo na imunização de rebanho, ou seja, na morte de milhões para que outros milhões sejam imunizados. Qual é a sua visão como médico, que está acostumado a salvar vidas e não a perdê-las, a respeito dessa esperança da imunização de rebanho? E por que é que tem médico, colega seu, como Osmar Terra, a doutora Izzy Yamaguchi e outros que defendem imunização de rebanho? Olha, a politização do tema, né? Eu acho que foi muito ruim desde o começo da pandemia, né, Neumann? Você que acompanha isso muito de perto, lá atrás já se falava, enquanto a ciência apontava o distanciamento como ferramenta crucial no controle da pandemia, existia uma corrente política que defendia o isolamento vertical. Quando se falava em máscaras, até hoje, né, políticos não usam máscara, fazem, nosso presidente anda por aí sem máscara, dando péssimo exemplo. Quando se falava em tratamentos, que os estudos foram evidenciando a não eficácia dos tratamentos preventivos ou tratamentos precoces, com hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxamida, que não há nenhum benefício e cria falsa sensação nas pessoas que estão protegidas tomando essa medicação ou que vão se curar assim que tiverem os primeiros sintomas. A vacina, que foi negada pelo governo federal, que era a vacina que não fazia efeito, que era a vacina, questões xenofóbicas, que vinha de um país, que o vírus que nasceu lá, a vacina foi plantada, o vírus foi inventado. Quer dizer, tudo isso, né, de alguma maneira, ninguém é obrigado na população a entender de ciência, a saber exatamente como funcionam as coisas, cria uma desconfiança muito grande, gera na população um sentimento de não preciso usar máscara, não preciso me distanciar, não preciso tomar vacina e eu posso tomar remédio que eu curo. Quer dizer, é muito difícil vender a ciência, vender no bom sentido, ou convencer as pessoas dos aspectos científicos e o que as evidências científicas mostram, num cenário de tanta desinformação.
Nós passamos 1 ano e meio da pandemia e é o único país do mundo que está discutindo. Ainda tem que convencer as pessoas de que cloroquina não funciona. Infelizmente, você bem lembrou, por colegas, inclusive, que abraçam causas políticas ou com outros interesses que a gente desconhece, acabam contrariando o que as grandes autoridades da saúde pública mundial preconizam. Não sou eu que estou dizendo que cloroquina não funciona, que distanciamento funciona e que é bom usar máscara. É a Organização Mundial da Saúde, é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, é o FDA, é a agência inglesa, a Comunidade Europeia. Quer dizer, nós estamos sozinhos nessa discussão atrasada e retrógrada, infelizmente. Isso contribui de maneira muito negativa com a desinformação. A infodemia, né, a epidemia da desinformação, que eu chamo de uma doença digitalmente transmissível, ela mata mais do que o próprio vírus, muitas vezes. Então, Renato, na quinta-feira, dia 27, Jair Bolsonaro, no seu live semanal, disse que esteve na Bahia e conversou com os índios, e os índios disseram que não tiveram nenhuma morte lá na aldeia porque tomaram chás, né? Chás de carapautuba, saracura ou jambu. Nós estamos às vésperas de ter um prêmio Nobel da Medicina brasileiro ou estamos apenas lidando com um charlatão da pior espécie? Não, na cultura indígena, longe de mim querer fazer alguma crítica à medicina tradicional, cultural, a tudo que o Brasil já aprendeu. Aliás, muitos dos tratamentos que a gente utiliza hoje vêm de ervas, vêm de fitoterápicos, vêm de medicações de plantas, né? Então, eu acho que isso é um ramo da medicina que existe, é forte, mas ele precisa, obviamente, de evidências científicas para comprovar o seu uso. Não há nenhum tratamento, quer seja por plantas, quer seja por chás, quer seja por produtos fitoterápicos para COVID. Então, qualquer alusão aí a tratamentos caseiros, medicinais, com produtos naturais, não tem nenhuma base científica, né, para recomendar para ninguém. Então, propagandear que isso curou, que o índio sabe o que faz, hoje também é mais um desserviço, é mais uma desinformação para a população, porque, de novo, o que nós precisamos é fazer o que a gente já sabe, né? A vacina protege, o distanciamento evita o contágio, o uso de máscara é uma barreira da transmissão. Isso está documentado. Se a gente conseguir fazer ou convencer as pessoas a, de um lado, parar de gerar tantos casos, se distanciando, não aglomerando, usando a máscara como barreira, tratar adequadamente os infectados, não usar medicações que não têm comprovação, prover materiais, insumos, equipamentos nas UTIs para atendimento dessas pessoas e prevenir, aumentando consideravelmente as formas graves, aumentando consideravelmente o número de vacinados, é o que nós temos que fazer, o tripé: vacinar, cuidar dos doentes de maneira adequada e prevenir o contágio, fazendo as pessoas ficarem longe e mais, né, Neumani, dando condições para aqueles que não podem, para aqueles que estão entre o vírus e a fome, ficarem em casa. Pedir para fazer distanciamento e não dar a menor condição para essas pessoas fazer também, está muito equivocado. Doutor Renato, o senhor me desculpa assim, essa intimidade, eu vejo tanto o senhor na televisão que é como se nós fôssemos amigos de infância. Somos mesmo. Todo brasileiro que está envolvido em informação em saúde, o senhor está acompanhando a CPI da Covid. A CPI da Covid está muito polêmica, tem muita gente, por exemplo, na imprensa, dizendo que a CPI não está levando a nada. Tal. O senhor acha que a CPI da Covid no Senado tem contribuído para o que nos interessa, que é a divulgação da ciência? Muita gente está dizendo que é o contrário, que está contribuindo para o obscurantismo, o negacionismo com os discursos mentirosos que têm sido feitos lá. Qual é a sua visão sobre isso? Se o senhor achar que não é um assunto que o senhor queira comentar, não tem problema nenhum. Não, eu acho que tem um aspecto que eu acho que vale a pena comentar para nós da comunidade científica, que eu acho que a CPI deveria ser, ao meu ver, um fórum de avaliação de responsabilidades, né? Não de avaliação de ciência, né? Não é um fórum, ali não há um, vamos dizer, um corpo científico
adequado para discutir se um medicamento é antiviral, se não é antiviral, se ele funciona. Eu acho que não cabe a senadores da República, eu sei que tem médicos lá dentro, tem até ex-ministro da Saúde, mas ali, no independente das pessoas que estão lá, o fórum não deveria ser as discussões médicas, as discussões técnicas, se funciona ou não funciona a ivermectina, se funciona ou não funciona hidroxicloroquina ou não. Ali é um local de avaliação de responsabilidades. Então, muitas vezes, eu não tenho acompanhado, mas às vezes que eu consigo acompanhar alguns momentos, a discussão inclina para esse lado técnico e perde o foco. Eu acho que a discussão ali não é ambiente de discussão técnica, é discussão de avaliação de responsabilidades. Se há ou não responsabilidade do governo para o aumento de casos, se poderiam não ter sido feitas outras medidas, se havia uma gestão adequada da crise, se colocou ali os medicamentos, oxigênio, vacinas à disposição da população. Isso tem que ser avaliado, e não se cloroquínica. E aí eu concordo com você. Dá palco para aqueles negacionistas, dá palco para os tratamentos não comprovatórios, dá palco para muita gente que cria, né, falsas sensações de medicamentos que funcionam, e aí, obviamente, isso ganha mais visibilidade do que deveria. O senhor viu o Dimas Covas? Um pedaço também. Eu vi um pedaço do Dimas Covas e falando das vacinas do Butantan e dos cronogramas, principalmente, né? Então, o senhor pode ter visto duas cenas de apoiadores do governo lamentáveis. O primeiro, o senador Marcos Rogério, que, ao tentar pegar o Dimas Covas numa falha, disse que, bom, quando o Bolsonaro não comprou a Coronavac, não podia comprar porque não tinha autorização da Anvisa. E aí o Dimas respondeu, obviamente, que ele tinha comprado a vacina da AstraZeneca, da Oxford, né? E que também não estava autorizado. Mas o ponto mais lamentável, que acho que é o que justifica, inclusive, a sua crítica, não é nem dos negacionistas, é dos próprios senadores. Por exemplo, o senador Eduardo Girão, eu não sei se o senhor chegou a ver essa parte, mas é a parte mais lamentável que eu já vi da história do parlamento. Ele disse que a vacina da Coronavac, que é feita pela Sinovac chinesa e pelo Butantan, a matéria-prima era fetos abortados. Quer dizer, um momento, inclusive, de mau gosto, além de aparência de filme de terror, né? Então, eu gostaria que o senhor... primeiro, o depoimento do Dimas foi excelente, né? Inclusive porque desmentiu tudo, né? Do Pazuello, do Weingarten, do Ernesto Araújo, daquela sua colega Mayra Pinheiro. Agora, depois também por isso, porque demonstrou um imenso despreparo dos interrogadores. O senhor gostaria de fazer algum comentário sobre esses dois comentários aí? Não, eu acho que aliás, nós utilizamos na produção de vacinas algumas células onde o vírus precisa ser cultivados, né? Então, as células... quando faz vacinas que nós chamamos de vírus inteiros mortos, qual é a tecnologia? A gente pega amostras desses vírus vivos, coloca em células que são muito boas assim para esses vírus se multiplicarem dentro delas, você faz uma coleção de vírus lá muito grande, e depois você usa inativa, mata o vírus, propriamente, e a vacina é feita com esse concentrado purificado de vírus mortos. A incubadora, onde você faz esses vírus crescerem, às vezes a gente faz no ovo de galinha, às vezes a gente faz em células de rins de macaco, né, macacos símios, como é feita a Coronavac. E algumas vezes atrás, a gente fazia também na célula EK, que a gente chama, uma célula que veio lá atrás de um aborto na Holanda, que foi feita uma célula lá, não se abortou ninguém para fazer a célula. Para fazer essa célula. Usou-se umas células que a gente chama de células tronco, né? Células que estão ali no cordão umbilical, de um feto que foi abortado na Holanda em 1970. Essas células são usadas até hoje, não se aborta ninguém para fazer vacinas, né? Então, você tem lá no banco de células de embriões, células de rins de macaco, células de rins de cobaia, são células que se prestam à multiplicação. E essas células são as mesmas lá da década de 70, dos rins de macaco da década de 60.
não são novas células que são, a gente fica matando macaco para fazer vacina, muito menos fetos humanos para fazer. Então, realmente, mostra o que você falou, um desconhecimento da ciência, e ouve o galo cantar, não sabe onde, e quer, de alguma maneira, desmoralizar uma vacina através de um subterfúgio, com pensamentos aí de abortivos, religiosos, misturando sentimentos na população que atrapalham demais, de novo, a ciência. Doutor Renato, o doutor Gonçalo Vecina, o senhor deve conhecer, ser amigo dele e respeita, né? Foi fundador da Anvisa, que teve uma participação muito grande aqui na saúde pública, me deu duas entrevistas também aqui, nessa entrevista que o senhor está me dando. E ele disse que não há vacina ruim, uma vacina que passa pelo estudo, pelo exame das grandes instituições que o mundo tem para isso, inclusive a Anvisa no Brasil, elas passam. Aí ele me explicou uma coisa que eu não tinha visto ainda ninguém explicar, é que o tal do SARS, né, ele vem sendo pesquisado isso há 30 anos, então essas vacinas foram descobertas rapidamente, não foi um grande feito da ciência, mas uma evolução de uma pesquisa que não foi devidamente financiada e que por isso teve que ser retomada agora por causa da pandemia, né? Então, para ele, até dessa entrevista dele, é que eu acho que nasceu aquele slogan, né? Vacina boa é vacina no braço. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Renato Fury, especialista em infectologia e pediatra? Olha, Neumann, o desenvolvimento rápido das vacinas da Covid-19 se deu a diversos fatores. O principal deles é que nós nos valemos de plataformas anteriores que já haviam sido desenvolvidas para outros coronavírus. Tanto o SARS da década de 2002, ou do ano de 2002, como o MERS, do Oriente Médio, o coronavírus do Oriente Médio de 2010. Então, a gente já tinha modelos animais, plataformas de vetores virais. Então, tudo isso facilitou, nós não saímos do zero, nós não começamos o desenvolvimento da fase pré-clínica, nós já pudemos rapidamente, já em fevereiro, março, logo depois do sequenciamento do novo coronavírus em janeiro, já iniciar os estudos clínicos, ou seja, estudos em humanos, em março do ano passado. Então, realmente, com investimento sem precedentes, com essa tecnologia hoje genômica avançada, os estudos partindo não do zero, mas já dos estudos iniciando em fase clínica. E, olha, com colaborações e parcerias, Dominique, que a gente nunca viu, grandes concorrentes da indústria farmacêutica se associando, a Merck oferecendo a sua fábrica para a Janssen produzir vacinas, a Sanofi, a GlaxoSmithKline se associando no desenvolvimento de uma única vacina, NIH, Instituto de Saúde Americano, em parceria com a Moderna para desenvolver uma vacina lá nos Estados Unidos. E assim por diante, a Oxford com a AstraZeneca, a Universidade Tradicional de Oxford, abrindo mão do seu lucro, a Oxford, para fazer uma vacina barata. Quer dizer, tudo isso, agências sanitárias acelerando os processos burocráticos de aceite de estudos, aceitando submissão contínua, ou seja, recebendo os documentos não só num dossiê no final, mas durante os estudos já ir recebendo e avaliando. Fabricação, e o principal, né? Todas essas vacinas começaram a ser fabricadas antes do término dos estudos. Então, sob risco, né? Vai que os estudos não dessem certo e as vacinas fossem um fracasso, eles iam jogar toda aquela produção fora. E a ponto de, no dia seguinte da aprovação, as vacinas já estão sendo aplicadas. Quer dizer, já tinha vacina pronta antes dela saber se ela seria aprovada ou não. Então, tudo isso fez com que a gente tivesse o desenvolvimento, não de uma, tivemos aí sim, eu acho que foi a grande surpresa, porque nem o mais otimista pesquisador não imaginava que a gente teria meia dúzia de vacinas em dezembro e janeiro. A gente esperava que tivesse uma ou duas, talvez, e todas com eficácia elevadíssima, especialmente para as formas graves, seguras, né? Então, claro que nós vamos aprender muito com o uso de uma vacina que a gente conhece aí há 4, 6, 10 meses. Nós vamos aprender quanto tempo dura a proteção, se tem alguns eventos raros, adversos muito raros, se vai poder usar em crianças, se vai poder usar em gestante, se vai precisar revacinar, se o esquema melhor é com intervalo de 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Nós vamos ter que aprender muito, sem dúvida. Mas os dados gerados foram suficientes para frente ao problema que nós teremos que enfrentar, nessa relação de benefício e de risco, estabelecer o seu licenciamento. São vacinas que, a despeito de nós não conhecermos todas essas informações,
o benefício que elas vão trazer numa situação pandêmica é enorme. Então, se recusar a vacinar no dia de hoje, com tanta gente, com 3 mil mortos por dia praticamente, é você jogar na loteria e arriscar com medo da vacina, né? Ou com medo que a vacina não seja eficaz ou que ela não seja segura. Você tem que ter medo hoje da Covid. Se a gente tivesse uma doença leve que matasse um por ano, vamos usar uma vacina dessa que pode dar uma reação, pode dar um trombo, você pode até falar, será que vale a pena? Mas na situação que nós estamos vivenciando, não há justificativa para recusar a vacina, qualquer que seja ela. Doutor Renato, o senhor está acompanhando essa polêmica em torno da eficácia da Coronavac e da possibilidade de se ter que se aplicar uma terceira dose? Eu, pessoalmente, acho que se tiver que aplicar a terceira dose, tudo bem, toma-se a terceira dose. De qualquer maneira, eu já tomei as 2 doses e estou esperando aqueles 45 dias para fazer o teste lá de anticorpos. Alguns amigos meus fizeram com grande sucesso. Mas existe alguma dúvida de um cientista da sua cepa, digamos assim, a respeito da Coronavac? Ela é uma vacina inferior à AstraZeneca ou à Pfizer? Muita gente está considerando a Pfizer a grande vacina porque é americana. Na verdade, é alemã. Não, a Pfizer realmente tem performances impressionantes, né? Os seus estudos de eficácia já no licenciamento, com eficácias acima de 95% em qualquer idade, com eficácia com uma dose mantida por 3 meses, pelo menos, com capacidade de redução não só de doença, mas de transmissão, tem sido realmente dados bastante animadores e onde a gente já acumulou mais experiência, né? A vacina mais utilizada no mundo. 60% das vacinas de Covid aplicadas no mundo são Pfizer, né? São vacinas de RNA, 50% Pfizer e 10% Moderna. Então, nós temos aí uma experiência muito grande com as vacinas Pfizer de segurança, de uso em gestantes, de uso em idosos, de uso em populações imunodeprimidas, de controle de doenças, como tem sido no Israel e como tem sido nos Estados Unidos. Então, realmente é uma vacina que vem acumulando muita experiência, diferente, por exemplo, da Coronavac, onde a gente tem ainda primeiros dados agora saindo. Chile mostrou com Coronavac uma importante redução de hospitalização e mortes. O Uruguai apresentou há 3 dias atrás seus dados, eles vacinaram acima de 70 anos com Pfizer e abaixo de 60 anos com Coronavac, já estão praticamente todos vacinados no Uruguai, com dados impressionantes de redução de casos com a Coronavac também. Nós temos 3 dados, pelo menos 3 dados brasileiros aqui mostrando redução, mesmo na P1, na circulação da nossa cepa, com a Coronavac em Manaus e no Hospital das Clínicas, aqui 2 estudos importantes. E tem o mais recente brasileiro que mostrou, ainda um estudo preliminar, um dado preliminar, mostrando que a Coronavac não foi tão bem na prevenção das formas leves da doença, né? Nos mais idosos. Foi ali de 50%, igual aos estudos de 60%, 70%, mas acima dos 80% ela ficou um pouco aquém. Mas, volto a dizer, para prevenção de forma leve. Então, nós precisamos aguardar os dados brasileiros, contra a P1 especialmente, para ver se a Coronavac mantém o seu desempenho excelente na prevenção de formas graves. É isso que interessa. As vacinas, todas elas, têm em comum, embora existam diferenças de eficácia... Foco nos graves. Oi? Foco nos casos graves. Exato, exatamente. Esse é o dado. O que elas têm em comum, tanto a Pfizer quanto a AstraZeneca e a Coronavac, é a sua alta performance na prevenção de formas graves e sua grande segurança. Agora, só uma dica para você, Neumann, não faz a sorologia, não. Não há nenhum correlato de proteção. A gente não consegue, através de exames disponíveis, saber se alguém está protegido ou não após uma vacinação. Esses exames falham, esses exames não tratam o seu longo prazo, então você ficar fazendo exame que dá positivo pode te trazer uma sensação de falsa segurança, e se der negativo pode te deixar preocupado à toa. Nossa sugestão é não fazer sorologia após vacinação. Esquece! Doutor Renato. Fez alguma sorologia depois de tomar a vacina da gripe para saber se você se protegeu? Eu vou tomar agora a vacina da gripe. Eu tenho um primo, perdi para a Covid, um oftalmologista em Campina Grande, o doutor Roberto Pinto, me aconselhou a tomar pneumo 13. E eu tomei, e estou aqui com a ilusão de que eu não peguei a Covid, porque eu tomei a pneumo 13 e a gripe. Agora, essa semana, eu vou tomar a gripe. Olha aqui, isso aqui é um colega seu, viu? O Alexander Yates, de onde vem o nome do
do bacilo da peste, né? Yersinia pestis. Esse livro eu Ercília, aconselho o senhor ler, porque é uma fofocaiada nos meios científicos, incluindo, porque ele, o Yersin, né, era discípulo do Pasteur, né? E aí tem o Céline, tem o Arthur Rimbaud, tem todo mundo. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, eu já estourei o tempo que eu lhe prometi, mas aconteceu um problema técnico, né? Nós perdemos o começo da sua entrevista por causa daquelas duas quedas de sinal. Então, como o senhor aqui é o dono do tempo, que eu é que estou lhe devendo, eu vou lhe fazer a pergunta e o senhor a responde na brevidade que lhe interessar. Porque se eu não fizer, os meus rigorosos inscritos vão dizer, mas é um jornalista vagabundo, aconteceu uma coisa importante, ele nem perguntou para o doutor Renato. Então eu vou lhe fazer de novo uma pergunta que o senhor já respondeu, mas que não vai me permitir incluir na entrevista toda, enorme, excelente, excepcional, instrutiva que o senhor me deu. Então, quando eu comecei essa entrevista, que nós perdemos o sinal, eu acho que foi até aqui do meu computador mesmo, mas de qualquer maneira perdemos o sinal, eu tenho gravado, mas não tenho como colar um vídeo no outro. Eu lhe perguntei sobre a notícia que foi dada, que eu lhe mandei ainda ontem à noite, de que o Ministério da Saúde resolveu liberar a vacina geral em alguns municípios. Aquela vacina da Xepa, né, doutor Renato? Que não vai ninguém lá para tomar, então pode dar para qualquer um, né? É isso? olha, os municípios do país, Neumann, vêm avançando em diferentes momentos na vacinação da sua população. Alguns municípios já estão mais avançados, mas por diferentes motivos. O primeiro deles, talvez, seja pelo cálculo da população elegível. Nós não temos, infelizmente, números exatos. O censo que nós utilizamos para estimar cada população é de 2010. Nos grupos de morbidades, então, nós temos mais desinformação ainda. Nós não sabemos quantos diabéticos tem em cada município, quantos transplantados, quantos são de um município e fazem tratamento em municípios maiores diferentes. Então, toda essa conta faz com que a gente, muitas vezes, ao distribuir vacinas para o município, falte vacinas, porque aquela população foi subestimada, ou sobre vacinas e possa avançar para outros grupos, porque aquele número foi superestimado. Além disso, nós temos vacinas diferentes, com intervalos diferentes. Municípios que recebem vacinas com intervalos maiores conseguem avançar num primeiro momento, vai ter que pagar o pedágio depois, mas num primeiro momento conseguem avançar mais do que outros municípios que receberam vacinas com intervalo da Coronavac, por exemplo, de um mês, que precisa ser reservada a segunda dose. E talvez o fator mais importante que faça com que alguns municípios já estejam na população sem comorbidades e outros não, é a tal da cobertura vacinal. Então, para esses municípios, muitas vezes, que estão avançando muito na vacinação, e falam, nossa, que espetáculo, esse município já vacinou todo mundo, pode ser um falso olhar sobre essa situação. Eles vacinaram tão mal os indivíduos acima de 60 anos de idade, com baixas coberturas, sobraram tantas vacinas, que agora estão possibilitando, eventualmente, até avançar, porque não estão conseguindo vacinar adequadamente seus idosos, seus portadores de doenças crônicas. Então, tem todos esses fatores, além do que, muitas vezes, no município, no estado, há pressões de grupos para vacinar professores, funcionários do transporte, outros, vamos dizer, grupos de trabalhadores essenciais, que faz com que essa inversão de prioridades também aconteça. Então, a orientação do Ministério hoje é para aqueles grupos que já terminaram a parcela da sua população acima de 60 anos e portadores de doenças crônicas, que avancem nos indivíduos saudáveis, respeitando a idade, começando de 55 a 59 anos, depois de 50 a 54 e decrescendo. Então, realmente é uma vacinação que acontece dessa maneira, toda ela desorganizada em função desses fatores, em termos de lógica, mas é que acontece porque não temos vacina. Infelizmente, é a primeira campanha de vacinação que a gente faz sem vacinas. Se tivesse vacinas para todos, como da gripe, não teríamos esse problema. Não estaríamos aqui discutindo quem vem primeiro, fazendo escolhas de Sofia, muitas vezes difíceis de serem feitas pelos gestores públicos. Renato, eu até na hora que o senhor falou isso, perdi também, eu lembrei o exemplo do prefeito Washington Reis de Duque de Caxias, que não teve a menor previsão do número de pessoas que ia procurar e no fim as pessoas foram para uma fila enorme e não foram atendidas. Mas me ocorreu também, doutor Renato, que não tivemos censo em 2020,
talvez não tenhamos em 2021 nem em 2022. A falta de senso pode prejudicar esse raciocínio, não o seu raciocínio, mas aquilo que o senhor apontou, a falta de conhecimento de números para o uso das doses disponíveis. A falta de senso com C e a falta de senso com S, né, Neumann? Eu acho que as duas coisas andam juntas, né? Porque como é que a gente define estratégias de saúde pública sem conhecer a sua população, sem conhecer os fatores de risco? Nós temos um grave problema nas definições de políticas públicas no Brasil. Eu falo pela saúde, mas certamente não deve ser diferente na educação, no transporte, por não conhecer a realidade, né? A gente não notifica as doenças como deveria notificar, a gente não conhece o número de indivíduos dialisados, diabéticos, asmáticos no país, a gente não sabe quantos efeitos adversos de verdade nós temos com as vacinas, porque não são também notificados da maneira ideal, né? Então, nós temos subnotificação para tudo no país, né? Nós não temos avaliação de dados nenhum. Então, falta senso mesmo, falta senso de tudo, falta senso, inclusive, de urgência e senso de precisão para esses dados, que a gente acaba, infelizmente, tomando atitudes, muitas vezes, definindo políticas públicas de saúde, muitas vezes, sem o embasamento que a gente gostaria de ter. Em respeito à agenda do Dr. Renato, nos despedimos dessa entrevista de muito senso com S e de muito senso com C. Dr. Renato, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo e bola para frente, vamos enfrentar o diabo do coronavírus. Obrigado, meu amigo, é um prazer estar aqui, estava ansioso por ser convidado por você, juntar o seu time aí, é um prazer, espero voltar em breve. E eu peço desculpas aos nossos inscritos, aliás, os cumprimentos, porque começaram essa entrevista logo com o doutor Renato falando, porque eu perdi o sinal aqui. Desculpe também para o senhor, tudo de bom, tudo de bom.